Os irmãos acharam Mateus 16, verso 13? Amém? Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora revelação sobre a Tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor. Pai, nós levamos as nossas mentes cativas a Cristo agora. Pai, dá-nos a mente de Cristo, ó Pai, abre o nosso entendimento. Senhor, livra-nos do inimigo, ó Pai, livra daquele que venha tentar roubar essa palavra de nós, Senhor, mas que nós possamos ser um solo fértil, profundo, para que essa palavra possa frutificar, Senhor, a 30, 60, 100 por um em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, meus queridos? Bem, deixa eu contextualizar para você. Jesus, ele já havia começado o seu ministério, mas os judeus ainda não haviam entendido a respeito dele. E nesse momento ele para os seus discípulos e fala: olha, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem eles pensam que são, né? E aqui fala, uns dizem que você é João Batista, né? Está falando do ministério profético, né? É óbvio que eles não estavam confundindo com João Batista, porque João Batista mesmo havia batizado Jesus, não podia ser a mesma pessoa. Mas eles estavam dizendo: olha, Jesus Cristo, eles estão pensando que você é como um dos profetas, né? E até hoje, por exemplo, se você for no islamismo, eles acreditam em Jesus, mas eles entendem que Jesus era um profeta como outros profetas, né? Como Maomé também se tornou o profeta principal deles. Mas Jesus, ele pergunta, e aí, na verdade, o que Jesus gostaria de saber era dos seus discípulos, se eles já tinham percebido quem ele era. E aí Pedro, né, e ele fala assim: então e vocês? Quem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou, né? E aí Pedro, ele fala: tu és o Cristo, né? Para você ter uma ideia, as pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Naquela época as pessoas não tinham sobrenome. Então, claro, Jesus era um nome comum, era como José. Aliás, José é um derivativo, Jesus é um derivativo de José, mas no Brasil ele provavelmente seria o José da Silva, é um nome muito comum. E eles diferenciavam pela paternidade. Então esse aqui é ou do lugar de onde a pessoa era. Por isso você fala Jesus de Nazaré, ou Jesus filho de José, ou fulano de tal, Simão, como ele disse aqui, filho de Barjonas, e assim por diante. Então Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas o significado da palavra Cristo é redentor, salvador, resgatador. Então quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Salvador, aquele que veio salvar, aquele que veio, foi enviado da parte de Deus para nos resgatar aqui. E é interessante que Jesus fala que quem tem essa revelação é bem-aventurado. E ele fala assim: bem-aventurado é você, Simão, bem-aventurado você, porque não foi carne nem sangue. Agora entenda essa terminologia também. Isso fala das coisas que são naturais. Todas as vezes que você ouvir carne e sangue na Bíblia, significa coisas que são naturais, matéria, coisas normais, mundo natural, em oposição ao mundo espiritual. Entenderam, os irmãos?
Carne e sangue são coisas naturais. Então Jesus está dizendo que essa revelação que Pedro teve não foi fruto do seu raciocínio, não foi fruto do convencimento. Eu sei que às vezes a gente quer converter as pessoas dessa forma, né? A gente quer chegar para as pessoas e explicar e provar na Bíblia, né, a respeito de Jesus e mostrar as coisas, e a gente quer que as pessoas tenham a revelação de Jesus na carne, ou seja, nas suas mentes. Mas Jesus fala que a revelação, ela é no Espírito. Sabe, se você não tem a revelação no Espírito, vou usar um termo que é uma brincadeira aqui, a gente fala que fulano não é convertido, fulano é convencido. Fulano foi convencido. Você sabe o que é convencimento? É quando você, não, vai ser bom para você ir lá na igreja, né? Eu brinco que todo ímpio acha bom a igreja, né? Fala, não, é bom isso que você está fazendo mesmo, continua nesse caminho, né? Trabalho social bonito que a igreja está fazendo, né? Você está de parabéns, mas eu não vou lá na sua igreja. Mas eles vêm com uma admiração, mas veja, isso é convencimento. Ele se convenceu que faria bem para ele estar aqui ou não, mas nós precisamos de revelação. Você sabe porque convencimento é algo muito volátil, né? Hoje você pode ter se convencido disso, mas amanhã você se desconvenceu e se convenceu de outra coisa. Quem já aconteceu isso? Ah, não, era convicto de... Bom, ótimo exemplo. Você vai na loja, o cara te convenceu. Aí você chegou em casa, você se deu conta, o que eu fui gastar o dinheiro com isso aqui, né? Então veja, o convencimento não é suficiente para que você possa encarar a vida cristã. Você imagina aqueles discípulos de Jesus, né? E o fim deles, eles tiveram perseguição. João Batista foi decapitado, teve discípulo que foi crucificado. Você imagina se fosse apenas um convencimento na mente deles, sabe? Mas eles tinham revelação, sabe? E a Bíblia fala que a revelação, ela é no nosso espírito. Então nós precisamos andar, irmãos, debaixo de revelação. É interessante como nós ainda somos dependentes do nosso convencimento, né? E é engraçado às vezes, o irmão chega aqui e fala, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Aí você pergunta para ele, qual o motivo que você quer fazer parte dessa igreja? Aí ele vai dar N razões, não, porque é perto da minha casa, ou porque a comunhão aí é boa, ou porque vocês servem um café da manhã muito legal de manhã, ou domingo eu gosto de sair, passear, e vocês estão aqui na minha região, sabe? Isso é uma coisa, isso é convencimento. Mas ele fala, não, Deus me falou. Sabe, eu estou aqui porque eu tenho uma convicção no meu espírito, porque eu entendi que Deus me plantou nesse lugar, é onde Ele vai liberar a unção, onde Ele vai liberar a bênção sobre a minha vida, onde Deus me colocou para crescer, sabe, é bem diferente. Quando você tem convencimento, a primeira adversidade, o primeiro problema, o primeiro contratempo, a primeira dificuldade, você já começa a refugar, fala, não, está muito difícil, tá ruim. Agora, quem tem revelação pode passar céus e terra, mas ele permanece firme, porque é uma revelação, é algo que o que é uma revelação, irmãos? É algo que você enxergou, que estava oculto, mas você viu, você entendeu, você teve compreensão. E a Bíblia fala que quem traz essa compreensão para nós, e por mais que a gente às vezes queira estudar a palavra, e é importante, porque Deus, Ele revela em cima da palavra escrita, em cima do logos, em cima da palavra falada. A fé vem pelo ouvir, mas não é suficiente ela. Você está me entendendo? É por isso que às vezes tem pessoas que leem a Bíblia, e tem gente que fala que já leu 6, 7 vezes a Bíblia. Tem gente que vai no culto, mas veja, é necessário isso, mas sobre isso tem que vir... É como se você tivesse muito combustível, mas tem que ter uma fagulha, uma centelha para acender o fogo. E é o toque do Espírito Santo. É a revelação de Deus que ativa essas coisas em você. Então ali o que acontece é que Jesus fala para Pedro, olha, Simão, você teve agora uma revelação. Isso aí não foi fruto do seu entendimento. Que veja, os rabinos naquela época, só para você ter uma ideia,
Talvez o rabino fosse a profissão mais cobiçada entre os judeus, porque, veja, os judeus eram um povo muito devotado, era um povo muito voltado a Deus, que buscava muito a Deus. Então, você ser um líder religioso entre os judeus, você era assim, da mais alta consideração, você estava na mais alta posição social. E para que você se tornasse um rabino, você não podia, não era uma faculdade que você chegava lá e aplicava um vestibular e entrava para ser rabino. O rabino tinha que escolher você e tinha que convidar você para poder ser discípulo dele. Então, os judeus, quando chegavam aos 10 anos de idade, eles precisavam ter decorado os 5 primeiros livros da Torá, da nossa Bíblia, do Velho Testamento, de cor. Até os 10 anos de idade, uma criança tinha que ter decorado, saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E aí, se ele aos 10 anos soubesse, ele ia para um teste, para um pré-teste, onde ele tinha que decorar o resto do todo o Velho Testamento, até os seus 15 anos de idade. E aí, aos 15 anos de idade, ele iria até o rabino, e o rabino ia checar se ele sabia mesmo isso, e aí o rabino podia escolher ele como um discípulo seu. Então veja, esses 12 que andavam com Jesus eram pescadores. Então, se eles eram pescadores, obviamente que eles haviam na sua adolescência sido rejeitados pelos rabinos. Eles eram aqueles considerados como, não, esses aqui não servem, em outras palavras, eles eram os que não são. Agora é interessante que aqueles homens estudados, os rabinos, aqueles que eram experimentados da lei, que estudavam a palavra, eles não conseguiram reconhecer Jesus, porque não é fruto da inteligência humana, mas é a revelação do Espírito de Deus. Sabe, a Bíblia fala que quando você tem essa revelação, você se torna alguém bem-aventurado, você se torna alguém abençoado. Só um pouquinho, está gravando, Luiz? Aí da mesa? Thank you. Hoje eu estou esquecendo de tudo, irmãos. Quando você tem essa revelação a respeito de Jesus, você passa a ser alguém bem-aventurado, sabe? Porque não são todos que têm essa revelação, a revelação do Espírito. Mas hoje eu queria falar para você que essa esfera de revelação, ela é uma esfera progressiva, e eu queria falar a respeito de 3 níveis de revelação. Testemunho? Não, revelação é quando você vem essa informação para você, que não é fruto intelectual. Então eu li isso aqui, peraí, descobri tal coisa, uau, eu li isso aqui saltou aos meus olhos, eu percebi isso aqui, isso é revelação. Testemunho, você está relatando, você está dizendo algo que aconteceu. Você pode estar contando um testemunho a respeito de uma revelação que você teve, sabe? Mas hoje eu queria falar a respeito de 3 níveis de revelação que nós podemos ter. Quantos níveis, irmãos? 3 níveis. Então, da mesma forma que Pedro, quando ele tem revelação de Jesus e ele se torna bem-aventurado, eu quero dizer que quanto maior o seu nível de revelação, maior a bem-aventurança sobre sua vida, maior a graça, maior o nível de unção que Deus quer derramar sobre você. Mas eu quero falar sobre 3 níveis. Você acha aí, Luiz? Está no slide chamado igreja. Então, a primeira revelação, irmãos, é a revelação a respeito de Jesus. Jesus como Cristo, Jesus como o Salvador, sabe? E essa foi a revelação que Pedro teve. E é interessante que essa é a primeira revelação, é a porta de entrada na vida cristã, é a revelação de Jesus como teu Salvador, como alguém que veio para te salvar. E é interessante que, você sabe, Pedro, na verdade, se chamava Simão, e Simão significa... era um cano de bambu, era algo assim meio flexível, né? A tradução literal do nome dele é caniço, é algo, como se fosse um bambu, o bambu que entorta.
E é interessante que Jesus fala para ele: olha, Pedro, agora bem-aventurado você é, Simão, e agora eu digo que você é Cefas, que você é Pedro, ou seja, que você é pedra. É interessante que ele deixou de ser alguém que era flexível, e agora Jesus fala que ele é uma pedra. Mas é interessante que você vai ver lá no fim da vida, Pedro se torna uma coluna. Então veja, à medida de revelação que você vai tendo, você vai ganhando consistência e solidez também. Sabe, mas a primeira revelação, Jesus te faz uma pedra. E a Bíblia fala que a casa de Deus, ela é edificada com as pedras vivas. Sabe, você hoje é uma pedra, você é uma das pedras da qual Deus edifica a sua casa. Mas o propósito de Deus é que nós nos tornemos colunas, que a revelação do Senhor venha crescer em nossas vidas. Mas nesse momento, Pedro ele tem a revelação de Jesus. Ele não tem muito entendimento do projeto, mas ele já sabe que Jesus é o Salvador, Jesus é a solução. Sabe, esse é o primeiro passo da vida cristã. Se você está aqui é porque você entendeu isso, você teve a revelação a respeito de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos seus pecados, amém? Sabe, essa é a graça de Deus, essa é a graça. Você sabe que mesmo assim tem pessoas que têm dificuldade de entender a graça de Deus, mas é o primeiro nível para que você seja bem-aventurado, para que você desfrute da vida cristã. Eu nem vou me deter muito a ele, porque se você está aqui, você já entendeu as implicações a respeito de Jesus. Mas o segundo nível, Jesus ele fala assim: bem-aventurado é as Barjonas, né? Ele começa tendo a revelação de Cristo, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, lá no verso 18, que tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa pedra, essa revelação que você teve, sobre as pedras vivas, sobre os crentes que tiveram essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Então, o segundo nível de revelação é a revelação a respeito da igreja. Luiz? Are you okay? Yes. Então veja, aqui já posso dizer para você que não são todos os crentes que têm a revelação a respeito da igreja. E como eu estou dizendo para você, não é algo natural, não é algo que você estuda, não é algo que você vai aprender numa escola, mas é uma revelação que o Espírito Santo trabalha para que você venha entender a igreja de Jesus. Sabe, muitas pessoas ainda acham que a igreja é um prédio como esse aqui, né? Muitas pessoas acham, aliás, prédio como esse aqui nem conta, né? Porque não tem uma cruz lá em cima, né? Muitas pessoas acham que a igreja é aquele lugarzinho, aquela edificaçãozinha com uma cruz em cima. Mas a pessoa que tem revelação da igreja entendeu que a igreja é a unidade dos crentes. Mas veja, não é apenas isso, não é apenas o conceito teórico da igreja que nós precisamos ter. Nós temos que entender o propósito da igreja, o objetivo da igreja, o que Deus quer fazer. E deixa eu dizer, o projeto de Deus para o mundo, para os indivíduos e para a coletividade, para o mundo inteiro, é através da igreja. A igreja é o maior empreendimento do universo. Sabe, nós precisamos ter essa revelação. Sabe, precisamos ter entendimento do que Deus quer fazer através da sua igreja. Sabe, se você não teve, se você ainda está no primeiro nível, no nível pessoal, então a igreja para você talvez é só um lugar onde você vai aprender, é só um lugar onde você vai no domingo, mas deixa eu dizer, existe uma revelação que nós precisamos buscar a respeito da igreja do Senhor. Há um propósito de Deus através da sua igreja. Deixa eu dizer, Deus trabalha através da sua igreja. E é interessante que depois que você, sabe, há uma oposição, há uma guerra espiritual para que as pessoas conheçam a Jesus. Mas uma vez que elas conheceram Jesus, uma vez que elas se tornam salvas, uma vez que elas são introduzidas no reino de Jesus Cristo, eu quero dizer que
toda força, todo impedimento espiritual das trevas na sua vida é para que você não entenda o papel da igreja do Senhor. Sabe, e a verdade é que infelizmente poucos são os crentes que entendem o papel da igreja. Eu não falo da igreja, da instituição constituída pelo homem, mas eu falo da igreja que foi constituída por Deus. Só para você ter uma ideia assim, se ela é importante ou não para Deus, eu quero dizer que Jesus Cristo morreu pela igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos, se você quiser avançar, se você quiser dar um passo à frente, se você quiser aumentar o nível de unção, você precisa buscar, e eu digo buscar, porque a Bíblia fala que todo aquele que bate na porta, a porta se abre, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca sabedoria, a Bíblia fala em Tiago que Deus ele dá livremente. Então é algo que nós precisamos pedir a Deus, entendimento e revelação a respeito da sua igreja. Senhor, o que é a igreja? O que representa a igreja na terra? Como o Senhor enxerga a igreja? Sabe, eu quero dizer que esse é um nível de revelação que já não são todos que têm, todos os crentes, mas apenas alguns. Entendem a importância, entendem o projeto, entendem o quanto a igreja é valiosa, e mais do que isso, que todo o trabalho de Deus é por meio da igreja. É interessante que você lê lá na carta de Paulo aos Coríntios, que quando ele se refere ao tribunal de Cristo, onde os crentes hão de se apresentar diante de Jesus. É interessante que ali ele fala que cada um vai receber segundo as suas obras, tanto aquilo que fez de bem, e tanto aquilo que fez de mal, ou seja, aquele que negligenciou também vai ser repreendido. Mas ele fala algo que é interessante, o apóstolo Paulo fala, você vai receber tudo aquilo que você fez por meio do corpo, ou seja, por meio da igreja. Então eu posso concluir que toda obra que é feita fora da igreja, na individualidade, naquilo que é fora do projeto de Deus, aquilo diante de Deus não tem valor nenhum. Sabe, há algo que Deus estabeleceu, há uma unção que Deus estabeleceu dentro da sua igreja. Sabe, e é como eu falei, depois da sua conversão, talvez seja onde o diabo mais trabalha na sua mente, para que você não tenha essa revelação. Sabe, não é de se espantar que hoje existe o movimento dos desigrejados, né? O Brasil, pelo menos, tinha um movimento que era assim, Cristo sim, igreja não. Uma das coisas mais patéticas que eu já vi na vida, porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você pode querer a cabeça e não querer o corpo? É uma das coisas mais absurdas, mais diabólicas. Pessoas que querem colocar o cristianismo dentro da sua individualidade. Pessoas que não dão conta de se submeter a ninguém e querem viver sozinhas para não ter que prestar conta, para que não ter que se submeter, para que não tenha que fazer nada da sua vida. E aí começam a atacar a igreja. Deixa eu dizer, nós precisamos ter revelação a respeito da igreja do Senhor, daquilo que Deus quer fazer através da igreja. Sabe, como eu falei, a Bíblia diz que nós nos tornamos pedras, e que a casa de Deus, ela é edificada com essas pedras que são vivas. Sabe, mas você pode ter um conjunto de pedras e elas não estarem edificadas. Se você olhar uma casa, ela é feita de tijolos, ela é feita com areia, com pedra, com cimento. E você pode ter todos esses elementos num lugar. Se você vai num depósito de construção, acho que não tem isso aqui nos Estados Unidos. Você vai lá no Home Depot, você tem saco de areia, você tem saco de pedra, você tem saco de cimento, você tem aqueles tijolos de concreto. Mas o fato de todos aqueles elementos estarem ali não quer dizer que aquilo ali é uma edificação, é apenas um amontoado de materiais. E nós temos que entender que o fato de ser um ajuntamento de crentes, isso não quer dizer que é uma igreja edificada. É só a matéria, só o material, Tem muitas pessoas que confundem isso, e elas acham que o fato de ter um monte de crente reunido, um monte de materiais, um monte de pedras, quer dizer que é a igreja do Senhor. Não, a diferença é que a igreja
são essas pedras que estão edificadas. Pedras edificadas. Você sabe uma diferença entre uma pedra que está edificada ou não? Vou te dar um exemplo. Pedra edificada, ela é estática, ela é fixa. Pedra que não está edificada, ela fica indo para lá e para cá. Rolling Stones. São pedras que ficam andando de um lugar para o outro. Sabe, pedras que veja, numa edificação você também tem pedras abaixo, você tem pedras do lado, você tem pedras em cima. Sabe, eu podia falar aqui o dia inteiro a respeito da revelação da igreja, mas eu vou deixar isso para que você comece a pedir, para que Deus mostre a importância da igreja, aquilo que Ele vai fazer na sua vida, aquilo que Ele vai fazer nesse mundo através da sua igreja. Sabe, irmãos, nós somos igreja do Senhor. E eu quero dizer que a igreja também não é apenas esse tempo que nós estamos aqui, mas é o tempo que nós não estamos aqui, é o tempo que você está durante a sua semana, é aquilo que você faz. Se você enxerga a sua igreja como algo constante na sua vida, sabe, esse é o segundo nível de revelação. Mas é interessante que Jesus não para aí. Ele fala assim que sobre essa revelação, sobre essas pedras, Ele vai edificar a igreja. E Ele termina dizendo o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro ponto, terceiro nível de revelação, e talvez seja o ápice da revelação da vida cristã, é a respeito da guerra espiritual. Você sabe, irmãos, nós fomos colocados nessa terra e, obviamente, a prioridade principal de Deus quando nos criou foi para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a sua mesma natureza para que nós fôssemos a sua família. Mas Deus escolheu de maneira muito precisa colocar o homem sobre essa terra aqui. Deus podia ter colocado a gente em qualquer lugar. Deus podia ter colocado a gente em qualquer dimensão, em qualquer planeta, mas Deus escolheu colocar a gente aqui na terra. Você sabe por quê? Se você começar a estudar alguns eventos que ocorreram antes da criação do homem, você vai ver que nos céus um anjo de alta patente, um arcanjo, Lúcifer, um anjo de luz, ele se rebelou com 1/3 dos seus anjos, e a Bíblia fala que ele foi lançado aqui nessa terra. E talvez a terra fosse o único lugar do universo onde Deus não era honrado apropriadamente, onde Deus não era dada a devida glória ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus, Ele organiza a casa. A Bíblia fala nos 7 dias, Deus, Ele pega aquilo que a terra havia se tornado, que era em trevas, né? A terra estava sem forma e vazia, e quando a Bíblia menciona isso, todas as vezes ela fala a respeito de um lugar onde houve um juízo de Deus, né? Eu sei que talvez você aprendeu que a terra foi criada ali naquele momento, mas biblicamente nós entendemos que Gênesis 1 fala a respeito de um recomeço da parte de Deus. Então Deus, Ele organiza a casa e Ele coloca o homem, Ele dá uma missão para o homem, e Ele fala assim: e dominai, exercei domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, né? Você vai entender depois que as aves, a Bíblia fala, Jesus fala nas parábolas que representam demônios, peixes no fundo do mar também é habitação de seres espirituais. Então Deus, quando coloca o homem na terra, é para que ele exerça governo. Então, quando esse talvez seria o ápice da revelação a respeito do propósito de Deus para nós. Depois que você entende o que é a igreja, você começa a entender a guerra espiritual. E eu quero dizer que nós fomos criados para ter essa revelação completa. Agora, o que é interessante que aqui fala sobre as portas do inferno. Eu sei que a maioria dos crentes, e de uma forma muito covarde, fica com medo do ataque do inimigo, né? Viu os irmãos falar: o inimigo está me atacando. Essa semana fui atacado.
e fica parecendo, irmãos, que a gente que se tranca e fecha as portas, e que o inimigo fica ali esmurrando e querendo atacar. Mas se você ler aqui, Jesus fala que as portas do inferno é que não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Há uma diferença aqui, irmãos. Ele está dizendo o seguinte, que somos nós quem atacamos o inferno, e não o inferno que ataca nós. Você vê que nós estamos precisando de revelação, né, irmãos? Agora, o que tem lá dentro do inferno para a gente saquear? O que tem lá? Por que nós vamos lá meter o pé na porta do inferno e as portas não vão prevalecer? O que tem lá para a gente buscar lá no inferno, irmãos? É a pergunta que eu faço para vocês. Vidas, pessoas, almas. Sabe, quando você vê uma igreja preocupada com o evangelismo, ela entendeu o significado, teve a revelação do propósito da igreja na terra. Uma igreja que faz guerra espiritual. Irmãos, eu sei que a gente é acostumado a falar de guerra espiritual, e a gente fala a respeito, né, de luta, de oração, de ataques do inimigo, mas deixa eu dizer, todo esse combate, toda essa luta, ela só faz sentido quando você saqueia as vidas que estão hoje no inferno. Senão você apenas brincou de lutar, né? Como se a gente fosse para o combate e você não tivesse o objetivo de conquistar o território, você simplesmente ficasse lutando, e vamos supor que você vencesse aquela batalha, e ao invés de entrar no território inimigo, você pegasse os despojos de guerra, você simplesmente virasse as costas e fosse embora para casa. Sabe, muitas vezes nós fazemos guerra espiritual desse jeito. A gente briga, a gente ora, a gente jejua, a gente luta, a gente faz atos proféticos na igreja, e quando o diabo se cala, a gente fala, vencemos o diabo, vencemos essa batalha. Claro, porque a Bíblia fala que o diabo só vai ser vencido lá no fim dos tempos. Ela fala, vencemos a batalha, podemos voltar para casa. Não! O objetivo dessa guerra é tirar algo que está nas mãos do diabo, que nos pertence, que pertence à igreja, que são as almas, que são as vidas. Sabe, irmãos, a igreja que se preocupa com as almas, com as vidas, que entende que nós estamos numa batalha e que nós precisamos alcançar essas pessoas que estão cativas, que estão aprisionadas, ela teve a revelação completa do propósito de Deus para nós. Sabe, então aqui fala de 3 níveis. Sabe, nós precisamos buscar a revelação. Sabe, eu fico feliz com os irmãos, porque eu percebo que a grande maioria de nós já entendeu o significado da igreja. Sabe, nós já vivemos como igreja, nós já entendemos o que é a igreja. Eu tenho certeza que os irmãos não apenas frequentam aqui aos domingos, mas os irmãos já conseguem desfrutar da vida da igreja. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar mais, que uma vez que nós entendemos que somos igreja, e é interessante que o negócio começa a ficar gostoso, porque você está dentro de casa, é confortável, você viver em família é confortável. Agora eu quero dizer que a gente não pode ficar só nesse conforto. A Bíblia lá em Efésios fala que existe uma guerra acontecendo, existe uma guerra espiritual. Lá em Efésios fala que as nossas armas, as armas da nossa milícia, ou seja, nós estamos no meio de uma guerra, então não é tempo da gente ficar no bem bom. Porque você sabe, primeiro as pessoas são individualistas. Então elas conhecem Jesus, e a característica de quem só tem a revelação a respeito de Jesus é que ela só consegue pensar nela mesma. Ela é um bebê espiritual. Bebê é fantástico, irmãos. Porque o bebê, ele não considera o mundo à volta dele, ele só considera ele. Já parou para pensar nisso? O bebê só pensa nele, ele não tem sequer percepção. Aliás, eu estava lendo na psicologia que eu acho que é com 1 ano e pouco que a criança se dá conta que ela não é acoplada ao corpo do pai e da mãe. Que ela começa a se dar conta que ela é uma pessoa e que o pai e a mãe são outras. É quando ele começa a ter problema para dormir sozinho. Por isso é bom você botar no berço antes que ele se dê conta disso. Estou lendo muito essas coisas agora, né?
Meus irmãos, é interessante que crianças, elas só conseguem pensar em si mesmas. Meu filho de 3 anos, ele não consegue ter pensamentos complexos de forma altruísta, ele só consegue pensar em si mesmo, e é natural. Agora, é papel do pai e da mãe começar a dar essa noção de mundo para ele, noção de respeitar outras pessoas, noção de entender que tem coisas que são de outras pessoas. E assim é o bebê espiritual, ele só pensa nele. Ah, não, eu vou na igreja porque eu quero a minha bênção. Ah, porque eu quero que restitui o meu casamento. É porque eu quero a minha casa, as minhas finanças, o meu isso, é o meu aquilo, o meu isso, o meu. Vai fazer o quê? Tacar pedra? Não, irmãos, é bebê espiritual, calma lá. Nada de errado, mas você precisa ensinar. Você sabe, bebê não tem problema de fazer coisa de bebê. O problema é o homem de 30 anos fazendo coisa de bebê. Esse é o problema. O problema é cara que está há 30 anos na igreja e ainda só consegue pensar em si mesmo. Não enxergou a igreja, só enxerga em si mesmo. E acha que o plano de Deus gira em torno dele. Aliás, você sabe que outra atitude infantil muito interessante é a falta de gratidão, né? Desse eu briguei com meu filho, porque ele não queria falar obrigado. Eu estou ensinando essas coisas para ele. Mas você sabe, crianças não são gratas. Sabe, da mesma forma, você vê atitudes de bebês espirituais que não conseguem reconhecer a bênção, não conseguem ser gratos, são o tempo inteiro murmurando e reclamando das coisas que acontecem na vida deles. Sabe, gratidão é um sinal de maturidade, tanto natural quanto espiritual. Mas veja, esse é um nível muito raso. E é interessante que você vai ver os problemas, as lutas de quem está nesse nível, são coisas que chegam a ser patéticas, né? Mas para aquela pessoa é uma tempestade, né? Porque na mente dela, ela vive a pior das brigas, a pior das guerras, mas você vai ver, são coisas muito pequenas, são coisas no nível individual. Agora, quando nós temos a revelação da igreja, você já parou de olhar para o seu umbigo e começou a entender que existe um projeto maior, que você foi inserido, você é apenas uma peça de uma engrenagem que Deus está movendo para atingir um objetivo. Como a Bíblia diz, antes de você ser criado, Deus já havia estabelecido um projeto, e aí Ele colocou você dentro desse projeto. Você começa a ter a visão de vida, você começa a entender as outras coisas, você começa a entender o diagrama e como o mundo funciona e onde que você faz parte disso. Agora, quando você chega no nível da guerra espiritual, é porque e quando você chega nesse nível da igreja, a nossa tendência é nos acomodarmos, irmãos, porque é muito bom. Essa semana nós estamos falando a respeito da multiplicação da nossa célula, e eu sei que muitas pessoas já falam, pastor, mas está tão bom o nosso grupo, né? Vai agora multiplicar, vão ficar 2 grupos, e eu não queria isso, pastor, mas deixa eu te falar, é preciso para que a gente cresça, é preciso multiplicar para dar espaço para novas pessoas chegarem, sabe, mas a nossa tendência é estagnar, ficar parado, porque está bom, está confortável, é gostoso, está legal aqui dentro de casa, pastor, por que nós vamos fazer guerra espiritual, para que vai caçar encrenca com o diabo? Você sabe a técnica do avestruz, né? Enfia a cara debaixo da terra e acha que está em segurança, né? Tem gente que fala assim, não presta atenção que não pega, né? Com coisa que o diabo vai... Sabe, tem gente que está na mão do diabo, não vou fazer guerra espiritual porque vou mexer com o diabo. Você já mexeu desde o dia que você nasceu. Então, é melhor você botar ele para correr do que ele botar você para correr. É melhor você aprender como é que luta do que você ficar apanhando toda vez. Sabe? Mas quando a gente começa a viver esse momento da igreja é maravilhoso, porque a igreja é gostosa, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não fomos chamados apenas para esse tempo de desfrute, mas nós somos chamados para batalha, nós somos chamados para guerrear, nós somos chamados para conquistar aquilo que o diabo tomou de nós. E da mesma forma, quando você saiu daquele ambiente individual, você sabe, por que as pessoas às vezes param ali na primeira revelação? Porque a gente está tão preso numa comodidade, num nível de conforto individual, que quando você vai para o coletivo, você
você começa a ter problema, porque você sabe, quando você é sozinho, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, você senta onde você quer, você escuta a música que você quer, você vai comer onde você quer. Aí Deus te dá um marido, uma esposa. Aí você já não escuta o que você quer, você tem que balancear. Aí você já não dorme a hora que você quer, você já não faz, aí você já não escolhe bem o que você vai comer, você já tem que negociar. Aí Deus te dá filhos. Aí você dorme menos ainda na hora que você quer. Você faz menos ainda do que você quer. Mas veja, na igreja é assim. Quanto maior o grupo, menor vai prevalecer a sua vontade individual. Então, às vezes a gente sai aqui, eu sei, acaba o culto. Onde é que nós vamos comer? Aí um fala para lá, o outro para cá, o outro para lá, outro para cima, outro para baixo. Porque cada um tem uma opinião. Então a única forma de andar é quando todo mundo anula a sua vontade. Amém? Amém, irmãos? E cede para a vontade do grupo. Porque quanto maior o coletivo, menor é a prevalecência da sua vontade individual. Senão nós não vamos conseguir andar junto. Então, é por isso que as pessoas às vezes não querem sair do nível individual. Mas quando elas vão para o coletivo e no primeiro momento elas têm que renunciar à sua vontade, renunciar àquilo que elas querem fazer, e elas sempre fizeram, porque eram donas do seu nariz. O primeiro momento é ruim, mas depois elas começam a ver como que é gostoso você andar em família, como é gostoso você andar em igreja, como vale a pena você abrir mão do seu individual para você andar no coletivo. E eu creio que é isso que nós estamos vivendo. Agora, há um desafio agora, que é a guerra espiritual. E aí novamente vem esse sentimento: mas pastor, está tão bom aqui, deixa o diabo para lá, não está incomodando a gente não vai incomodar ele. Tá gostoso, a célula está boa, para que multiplicar? Não precisa mais ninguém, está legal, fechou o time aqui já, pastor, estamos indo bem, para que você vai caçar essas coisas? Sabe, num primeiro momento, assim, quando você sai do nível 1 para o nível 2, parece ser ruim, mas depois você descobre um prazer. Eu quero dizer que no primeiro momento, quando nós começamos a sair da nossa zona de conforto, do nível 2, do nível da igreja, e passamos para o nível da guerra espiritual, parece desconfortável, mas deixa eu dizer, é maravilhoso, irmãos, porque é para isso que Deus nos chamou. Sabe, quando você começa a experimentar o poder de Deus, você sabe, tem gente que pede o poder de Deus. Agora, existe um princípio nos céus que é muito interessante. Em vários lugares tem isso, mas onde eu me lembro agora, em Mateus 25, por exemplo, que fala a respeito da uma distribuição de tarefas que Deus entregou para os seus servos. É uma parábola. E é interessante que ali fala que aquele senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para um, e fala assim: cada um segundo a sua capacidade. Você sabe, eu quero dizer que nos céus, irmãos, não há desperdício de recursos. No céu não há recurso parado. Então, se você quer fluir numa unção, irmão, primeiro você precisa ter a necessidade dessa unção. Então, tem irmão que quer a unção de cura, mas ele não tem a vontade de ir num hospital orar por alguém. Ele não tem a vontade de levantar da sua casa e fazer uma visita para um enfermo. Então eu falo: para que você quer unção de cura, meu filho? Só para você dizer que tem unção de cura? Não é assim que funciona no céu. Deus, ele libera unção, ele libera combustível à medida que a gente vai necessitando. E eu quero dizer que todos esses níveis aqui, eles são acompanhados de unção. Há uma unção quando você entende a respeito de Jesus, mas há uma unção maior, uma medida maior, quando você começa a ter revelação da igreja. E eu quero dizer que há uma unção maior ainda quando você entende a guerra espiritual, quando você começa a saquear o inferno, quando você começa a pegar as almas que estão lá e trazer para o reino dos céus. Sabe, eu quero dizer que aí nós vamos poder dizer que vamos estar funcionando a pleno vapor, porque nós vamos estar fazendo aquilo para o qual nós somos chamados. Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai lá para o templo. Ele era um menino e ele abre a Torá, ele abre o Bíblia no livro de Isaías, e ele fala a respeito do ministério dele. Ele fala
eu vim para pregoar liberdade aos cativos. Ou seja, eu sou um libertador. Sabe, nós temos esse chamado, irmãos. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque o Espírito Santo tem me falado que é hora da gente virar mais uma vez, dar mais um clique, subir mais um passo. Sabe, está na hora da gente começar a experimentar um nível novo de unção, uma posição espiritual nova. Sabe, até aqui nós temos ido muito bem, temos feito a tarefa de casa muito bem, mas o Senhor diz para a sua igreja que existe um passo a mais que nós vamos dar agora. Sabe, que nós devemos nos preparar. Sabe, no começo talvez nós vamos patinar, vai ser difícil entender, vai ser difícil fazer, mas eu quero dizer que há uma medida de unção que o Senhor está derramando para nós, para que essa tarefa seja cumprida. Sabe, há um momento agora de nós começarmos a exercer governo espiritual como igreja. Há um momento dessa igreja romper com as paredes e começar a exercer influência espiritual, a saquear o inferno, a começar a desfazer as obras do mal, a pregoar liberdade para as pessoas que estão levando uma vida aprisionadas, pessoas que estão levando suas vidas destruídas. Há um momento agora de nós, como igreja, irmos até elas e tirarmos elas das mãos do diabo. Sabe, eu tenho certeza que essa é uma medida de propósito em nossas vidas, que onde o Senhor quer nos levar, que há uma unção, que há uma revelação no Espírito a respeito disso, sabe, e que o Senhor já está trabalhando conosco. Então eu quero dizer que é chegado o tempo, irmãos, é chegado o tempo de nós começarmos como igreja a cumprir o propósito de Deus para nós nesse lugar. É chegado um tempo de maturidade espiritual para nós. Sabe, quando a gente é novo, papai, mamãe trabalha, traz a comida, mas há um momento agora de você começar a conquistar, de você ter as coisas, de você começar a gerar seus filhos espirituais. Sabe, nós temos recebido muito de Deus, temos recebido revelação. Sabe, e eu pergunto para você, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai guardar para si? Ou você vai usar essa unção, esse poder, essa informação para cumprir o propósito de Deus para os nossos dias? Sabe, eu tenho certeza que vai chegar um tempo em que nós vamos desfrutar dessa medida maior, que nós vamos avançar como igreja, nós vamos ser guerreiros do Senhor, homens e mulheres de Deus, cheios da unção, cheios do poder de Deus, adestrados para a batalha espiritual. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Coloque-se de pé.